Hoje estudaremos direito penal e dentro do direito penal veremos princípios. Vem comigo. Pessoal, vamos lá então. Princípios. Quem já estudou direito penal aí? Princípios é o início de tudo. É a base. É de onde que começa o nosso estudo. Se o estudo do princípio ficar bem feito, bem sólido, pessoal, vocês vão conseguir aí andar na matéria com muita tranquilidade. Porque o direito penal como um todo precisa dessas aulas iniciais aqui. E princípios, nas provas de concurso, sempre, mas sempre mesmo tem uma questãozinha lá que vai falar sobre princípios. Se tiver só uma questão na prova sobre essa matéria aqui de hoje, é pouco, porque normalmente vem mais questões aí de princípios. Então, por isso, essa aula de hoje ela é tão importante para o nosso estudo, porque os princípios sempre estão presentes aí nas provas de concurso. No nosso grupo do WhatsApp aí foi encaminhado um material para vocês, tá? Um material aí relativo aos princípios, mas hoje aqui na nossa aula a gente vai ver vários outros princípios. Tá bom? Alguns princípios, já iniciando nosso estudo aqui, estão positivados no nosso código. Se você consegue abrir o Código Penal, por exemplo, ler, e do Código Penal você consegue extrair vários princípios ali. Mas vários outros princípios, a maioria deles, não estão positivados, não estão escritos no Código Penal. E aí a gente precisa ter esse conhecimento para fortalecer no momento em que a gente for fazer as provas e, consequentemente, também fazer as questões aí, do dia a dia para a gente pegar uma base boa. O primeiro princípio que a gente vai trabalhar aqui com vocês é aquele primeiro princípio que está lá no nosso grupo do WhatsApp. O primeiro princípio é esse aí, ó, princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Como assim, exclusiva proteção dos bens jurídicos? Eu costumo sempre falar nessas primeiras aulas da gente aqui que o direito penal ele vem muito mais para proteger nós, os cidadãos, do que para efetivamente punir, sancionar. O direito penal ele vem, pessoal, para nos proteger de qualquer tipo de arbitrariedade do Estado. Porque o Estado não pode simplesmente entrar dentro da casa das pessoas, prendê-los, restringir as suas liberdades individuais a qualquer custo. Precisa ter uma forma, precisa ser feito de um modo democrático. Deve ser estabelecido. E esse princípio aqui da proteção, da exclusividade da proteção dos bens jurídicos, vem para nos proteger. Como assim? Exclusiva proteção dos bens jurídicos. Primeiro a gente tem que saber o que é um bem jurídico. Um bem jurídico, pessoal, vamos colocar aqui no nosso quadro. Um bem jurídico é um bem material ou imaterial que a lei penal escolhe para proteger. Por exemplo, o crime de furto. Qual bem jurídico que o legislador quis proteger ao tipificar a conduta? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. O que ele quis proteger? Qual foi o bem jurídico que o legislador quis proteger? O legislador quis proteger o patrimônio. Então, o bem jurídico é o patrimônio? Nesse caso, sim. Mas existem vários e vários outros bens jurídicos, como, por exemplo, a dignidade sexual, a vida, a administração pública, a saúde, vários e vários outros bens jurídicos. E o direito penal, ele pode punir as pessoas? Pode. Mas pode punir as pessoas quando nós, cidadãos, infringimos, violamos algum bem jurídico. Quando a gente mata uma pessoa, está violando a vida.
Quando a gente subtrai o patrimônio de outras pessoas, está violando aí o patrimônio. Por que disso? Porque o Estado, ele não pode e nunca poderá, por exemplo, criminalizar condutas como, por exemplo, a liberdade de expressão, o pensamento. O Estado não pode punir o que você pensa. Existe até um estudo sobre o direito à perversão, né? Que as pessoas podem pensar o que quiser, podem ser perversos nos seus pensamentos. Eu posso estar aqui, ó, eu vou matar fulano de tal, pensando nisso. O Estado, os policiais, os juízes podem me punir por isso, por estar pensando em matar alguém? Não pode não. Por quê? Porque eu tenho direito ao livre pensamento, à perversão. Entendeu? Então, assim, deve haver uma exclusiva, o direito penal deve exclusivamente proteger bens jurídicos. Tá bom, pessoal? A exclusiva proteção dos bens jurídicos. E aí o que acontece? Existe atualmente, e isso é muito importante para quem for fazer a prova, né, da Polícia Civil do Distrito Federal, existe atualmente uma doutrina ensinando que está acontecendo a espiritualização do direito penal ou do bem jurídico. Uma espiritualização, uma desmaterialização, uma liquefação dos bens jurídicos. Porque, veja só, antigamente, todo bem jurídico quase era palpável. A vida, o patrimônio, a sexualidade das pessoas. Hoje em dia existem inúmeros crimes, né, que a gente não toca neles. Como, por exemplo, crimes de perigo abstrato. Né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Os crimes de perigo abstrato não lesa ninguém. Não existe uma materialização. Não existe um objeto material. Existe um crime, mas sem uma proteção material. Como que é isso? Essa espiritualização do direito penal. É a proteção, por exemplo, quando a gente fala nisso, de bens de caráter universal, de bens de caráter coletivo. O bem é meu, é seu, é do seu colega, do seu vizinho. Pertence a todos nós de uma vez só, como, por exemplo, né, o meio ambiente. Essa desmaterialização, ela está sendo muito comum. E ela pode ser bem ilustrada no seguinte sentido. Existe uma classificação em que se diz crimes naturais e crimes de plástico. Essa é uma outra classificação muito importante para quem vai fazer a prova do Distrito Federal. Por quê? Porque a prova lá do Distrito Federal ela é sempre uma prova mais moderna, ela sempre busca esses conceitos mais sofisticados para cobrar na prova. Essa espiritualização, esses crimes de plástico, né, que estão aí na moda. O que são os crimes naturais? São crimes que sempre existiram, existem e sempre irão existir. São violações, né, sensíveis a todos os povos de qualquer época. Por exemplo, sempre existiu o crime de homicídio. Sempre existiu o crime de roubo. Essas condutas sempre foram punidas. É natural puni-las. Por isso, dessa classificação, crimes naturais. Existem também agora, modernamente, né, os crimes de plástico, que são crimes que passam a existir conforme a sociedade, a atualização da sociedade. Quer um exemplo? Os crimes de internet. Os crimes de internet é uma neocriminalização, uma nova criminalização de condutas moderníssimas. Violação de concurso público, por exemplo. Né? Os crimes de licitação são crimes novos que passaram a existir agora na nossa época.
E por quê? Porque antigamente esses crimes não existiam. Então tem essa dualidade de classificação. Os crimes de plástico, né, que são esses crimes novos que a depender do povo, a depender da época, esses crimes passam a existir, e também os crimes aí, né, naturais. Vamos dar uma esquematizadinha nisso, tudo que a gente falou aqui no quadro? Vem comigo. Vamos lá, ó. Bem jurídico. Depois de bem jurídico, a gente estudou, né, que existe uma espiritualização do bem jurídico. A gente estudou que dentro dessa espiritualização do bem jurídico existe uma classificação dos crimes naturais e dos crimes de plástico. Ah, professor, mas essa classificação é idiota. Porra, a nomenclatura chata mesmo, né? Mas fazer o quê? Regras do jogo, né? Vamos lá, então esse é o primeiro princípio, o princípio da espiritualização, né? Ou princípio da exclusiva, desculpem, da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Princípio da proteção, essa é a primeira. Vamos para o próximo princípio? Esse próximo princípio, ele cai muito, muito mesmo. Princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, pessoal, ele também é chamado de princípio da necessidade. Coloque essas duas nomenclaturas, uma do lado da outra, por favor. Princípio da necessidade, ele é igual ao princípio da intervenção mínima. Princípio da necessidade ou da intervenção mínima. Como assim? O direito penal, ele retira das pessoas o que as pessoas têm de mais precioso. E o que é? A liberdade. E por o direito penal sancionar justamente a liberdade das pessoas, justamente por retirar a liberdade das pessoas, o seu campo de atuação tem que ser mínimo. Somente o direito penal poderá agir quando estritamente necessário. Quando todas as outras formas de resolução de conflito não conseguirem, aí está o direito penal, para tentar solucionar aquele fato. Vamos para um exemplo de solução pelo direito penal? Vamos lá. O direito penal, até o ano de 2005, criminalizava a conduta de adultério. Adulterou, cometeu crime. Era crime o adultério. O legislador, os nossos legisladores viram que o direito civil resolvia esse assunto. O direito penal não precisa ser chamado para resolver os adultérios no mundo. Então vamos descriminalizar essa conduta. O que aconteceu? Em 2005, o crime de adultério deixou de existir. Então, o direito penal ele só tem que atuar naqueles fatos, naquelas situações mais graves. O direito penal ele tem que ser mínimo, pequenininho. O direito penal ele deve ser mínimo, pequeno, necessário. Ele deve agir somente quando estritamente necessário. E o princípio da intervenção mínima, ele se subdivide em outros dois princípios. Princípio da fragmentariedade e princípio da subsidiariedade. O princípio da intervenção mínima ou princípio da necessidade, ele se subdivide nesses dois outros princípios. Princípio da fragmentariedade
e princípio da subsidiariedade. É engraçado que tem muitos concursos públicos que pedem o conceito de princípio da intervenção mínima. Tem outros vários concursos no mesmo conceito, que pedem esse mesmo conceito de subsidiariedade. Mas, normalmente, como que é cobrado? Cada conceito separado. Então, a gente tem que aprender os 3 conceitos. Tá? Vamos lá? Princípio da fragmentariedade. Ó, eu disse para vocês que é o seguinte, o direito penal, por ele retirar do ser humano aquilo que ele tem mais precioso, que é a liberdade, ele tem que ser mínimo, pequenininho, tutelar somente aquelas condutas que não tem como, que não tem controle por outras esferas do direito. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, para que a gente possa entender melhor isso. Vamos imaginar a situação de furar o sinal vermelho. Furar o sinal vermelho é crime no Brasil? Não é crime. Por quê? Porque o direito administrativo, multando as pessoas, consegue resolver essa situação. Então, não precisa da atuação do direito penal, né, sancionando as pessoas por furar o sinal vermelho. Beleza? Princípio da intervenção mínima ou princípio da necessidade. Não é necessário que o direito penal intervenha nesses casos. Princípio da fragmentariedade. O direito penal, ele é só um fragmentozinho, pequenininho, na sociedade. Ele é como se fosse uma ilha no mar de ilicitude. Ele é como se fosse uma pequena estrela no céu da ilicitude. Existem milhões e milhões de condutas erradas. O direito penal, ele é só um fragmentozinho. O direito tributário, ele sanciona várias pessoas por vários ilícitos. O direito administrativo sanciona também as pessoas por vários ilícitos. O direito civil, ele sanciona as pessoas e resolve milhões e milhões de conflitos. Casamento, divisa de terra, divisa de casa, tamanho de lote, se joga o lixo, muitos. E o direito penal resolve conflitos sociais também? Sim, mas um fragmento só. Por isso, o princípio da fragmentariedade. No mar de ilicitudes, em meio a muitas e muitas ilicitudes, o direito penal resolve parte, um fragmento dessas ilicitudes. E a subsidiariedade? Como assim? Porque o direito penal fica lá por último. Se nenhuma das outras formas de controle social conseguiram, né, solucionar aquele problema, o direito penal vai lá e tenta solucionar. Se nenhuma das outras formas do direito conseguiram resolver determinado tipo de problema, o direito penal entra em jogo para tentar resolver. A fragmentariedade, uma outra informação que eu acabei de lembrar aqui, muito importante para quem for fazer a prova lá do Distrito Federal. Presta atenção nisso aqui. O princípio da fragmentariedade, ele tem estreito relacionamento com um princípio que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o princípio da insignificância. Ele tem estreita relação com o princípio da insignificância. Anota essa informação, deixa ela salva aí no seu caderno, tá? Porque as provas, igual eu disse, igual uma prova do Distrito Federal, que ela é uma prova mais sofisticada, elas sempre gostam de cobrar esse tipo de informação. O princípio da insignificância tem estreita relação com o princípio da intervenção mínima? Pode ser que esteja falso. O princípio da insignificância tem estreita relação com a subsidiariedade? Falso. O princípio da insignificância tem relação estreita com o princípio da fragmentariedade.
Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai estudar e ver o que é o princípio aí da insignificância. Esse tema aqui também é muito legal para cair na prova, né, do DF. Vamos lá? Estou falando aqui alguns temas mais sofisticados, pessoal, mas tem que saber tudo, tá? Nesse ponto da matéria aqui é importante que fique tudo bem sólido. Tem uma doutrina nova também que está falando agora, recentemente lançaram essa nomenclatura aí, da fragmentariedade às avessas. Fragmentariedade às avessas. Anote aí. Existe o princípio da fragmentariedade, certo? Que existe já um crime punindo determinada conduta. Por exemplo, existe o crime hoje de furto. O caráter fragmentário escolheu punir o crime de furto, por quê? Porque nenhum outro ramo do direito conseguiu frear, né, a sociedade nesse sentido e os delinquentes furtam. E então o direito penal veio tentando aí, né, acabar com os furtadores. O princípio da fragmentariedade às avessas é o seguinte: é a mesma coisa que a gente estudar abolício crimes. Existe a abolição daquela determinada figura de crime. Por quê? Porque as outras formas de controle social já conseguiram ali amenizar a população. Já conseguiu controlar a sociedade. A fragmentariedade às avessas trabalha como se fosse a abolício crimes, a abolição de um determinado crime. É igual, eu dei o exemplo ali para vocês. Existia o crime de adultério, caráter fragmentário do direito penal. O crime de adultério deixa de existir, abolício crimes, ele não existe mais. A fragmentariedade às avessas, percebendo que a sociedade poderia ser controlada sem a intervenção do direito penal, optou-se então o legislador para a retirada daquele delito. Houve a fragmentariedade às avessas. Professor, mas para que isso serve? Para cair na sua prova. Para cair na sua prova. Beleza? Fragmentariedade às avessas. A conduta perde o caráter penal. Perde o caráter penal. Vamos para o próximo princípio. Princípio da insignificância. Esse eu não preciso nem de falar o tanto que ele cai em prova. Esse cai muito, de verdade mesmo, importantíssimo para o seu estudo. Princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ele tem a base dele, quando ele surgiu na sua origem, ele não era... ele não foi originalmente desenvolvido para o direito penal. Ele originalmente foi desenvolvido para outros ramos do direito. Só que ele foi introduzido no direito penal por Klaus Roxin, na década de 70 mais ou menos, e pegou. O princípio da insignificância pegou e hoje ele tem sólido acolhimento pelos tribunais superiores, tanto pelo STJ quanto pelo STF. E o que ele fala em apertada síntese? Em apertada síntese, o princípio da insignificância fala que o legislador, os juízes, desculpem, o legislador não, os juízes não podem se ocupar, o judiciário não pode se ocupar de condutas mínimas, insignificantes. Imagina só, você sai para trabalhar, deixa uma Coca-Cola gelada dentro da sua geladeira. Quando você volta, você percebe que deixou a porta aberta, por exemplo, e que alguém entrou dentro da sua casa e tomou um copo da sua Coca-Cola. A Coca é seu patrimônio? É seu patrimônio. O crime de furto protege o seu patrimônio? Protege o seu patrimônio. Vamos colocar aquelas 200 ml de Coca-Cola.
é um patrimônio seu? Tem valor? Tem valor, é patrimônio seu. E se a gente olhar para o crime de furto, como ele é estabelecido lá no artigo 155, a gente vai conseguir visualizar, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel? A gente vai conseguir. Aconteceu o crime de furto? Aconteceu o crime de furto. Mas ele é um furto insignificante. Você concorda comigo? Insignificante. Um copo de Coca-Cola. Ou de água, por exemplo. E nesses exemplos a gente pode visualizar várias e várias situações que podem acontecer. Só que o princípio da insignificância, ele tem vários requisitos. Eles têm requisitos objetivos e têm requisitos subjetivos. E é isso que cai na sua prova. Esses requisitos que caem na sua prova. Já caiu em várias e várias provas, muitas provas. Não cansa de cair em prova essa informação. E vai continuar caindo, porque é uma questão muito boa. Vamos lá, ó, princípio da insignificância. Quais são os requisitos do princípio da insignificância? Todo mundo que comete um crime pode receber a benesse, o benefício do princípio da insignificância? Vamos ver. Todo mundo com caneta na mão para a gente anotar os requisitos? Esses requisitos, pessoal, deixa eu dar uma dica para você. Esses requisitos, se fosse você, anotaria eles num papelzinho à parte, assim, naqueles que colam na parede, e colocaria num lugar para você visualizar esse papelzinho sempre. Por quê? Porque esses requisitos caem demais. Você precisa saber eles na ponta da língua mesmo. Você tem que saber eles decorados. Esses princípios, esses vetores, eles podem cair assim na prova. Quais são os princípios quais são os vetores do princípio da insignificância? Ou então pode cair assim também. Quais são os requisitos do princípio da insignificância? Então você precisa saber eles na ponta da sua língua. Vamos lá? Vamos lá. O primeiro requisito é a mínima ofensividade da conduta. Mínima ofensividade da conduta. A conduta do criminoso, de quem está cometendo o crime, tem que ser de mínima ofensividade. Tem que ofender minimamente o bem jurídico. Vocês lembram o que é o bem jurídico? O bem jurídico é aquele bem que a lei penal resolveu proteger. Esse bem jurídico, ele deve ser minimamente ofendido pelo agressor. Minimamente. Por exemplo, o furto é um crime que protege o bem jurídico patrimônio. Ótimo. Então, o patrimônio da vítima deve ser minimamente ofendido. Por isso, o primeiro requisito é a mínima ofensividade da conduta do rapaz. O segundo requisito é a ausência de periculosidade social da ação. A ausência de periculosidade social da ação. Preste bem atenção. Vou dar uma dica importante para você. Uma dica extremamente válida para você fazer as provas do seu concurso. Se o crime que o camarada praticou teve perigo, não cabe o princípio da insignificância. Por exemplo, o crime de roubo. Imagina que o corintiano, né, entra na casa das pessoas com uma faca na mão e fala: coloca um copo de coca aí para mim, anda logo, senão eu furo a sua barriga.
O patrimônio que foi violado, o patrimônio Coca-Cola, foi o mesmo que a gente deu aquele exemplo agora há pouco. Só que a conduta do agressor, agora ele foi perigoso. O bem jurídico agora foi posto a perigo. Cabe o princípio da insignificância nesse caso? Não cabe. Então, o primeiro requisito é mínima ofensividade da conduta. O segundo requisito é ausência de periculosidade social da ação. O terceiro requisito, reduzido grau de reprovabilidade. Reduzido grau de reprovabilidade. Reduzido grau de reprovabilidade. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Às vezes, imagina só você, às vezes a pessoa entra dentro da residência de outra pessoa e subtrai um copo de coca. Só que o comportamento dele, a forma que ele ingressou dentro dessa casa, é reprovável. Imagina que para entrar dentro dessa casa, do exemplo aí do copo de coca, ele arrombou o telhado dessa casa, quebrou o forro da casa e entrou. Chegou lá dentro, não se interessou por nada, mas tinha uma Coca-Cola lá dentro. Ele foi, mandou. Essa pessoa vai merecer o princípio da insignificância? Não. E por quê? Porque o seu comportamento não é de reduzido grau de reprovabilidade. E o quarto e último vetor aí é a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. A lesão jurídica, o dano causado, deve ser inexpressível, deve ser pequenininho, porque senão não é insignificante. Esses são os requisitos objetivos do princípio da insignificância, porque existem outros requisitos, os requisitos subjetivos, que vão olhar para a pessoa do criminoso. A pessoa do criminoso, por exemplo, ele não pode ser um criminoso habitual, aquela pessoa que se dedica a vida a cometer crimes. Para quem não sabe, eu sou policial civil aqui na cidade de Iporá, e aí o que acontece? Aqui tem muitos desses pequenos delitos, desses furtos pequenos. Né? Certa feita chegou uma pessoa presa com 2 carotinhos de pinga, daqueles camelim, né? Não sei se pode ficar falando marca agora, porque está sendo gravado, né? Daqueles carotinhos de pinga camelim e 2 barras de chocolate branco, aquelas barras de chocolate branco Galac. Chegou lá. Observando objetivamente os requisitos. Vou contar o caso para vocês, vocês me falam se cabe ou não o princípio da insignificância. O rapaz entrou para um supermercado, para um dos grandes supermercados aqui da nossa cidade, né? Ele entrou para o supermercado, deu aquele migué ali, andou para lá, andou para cá, pegou o carote, pôs no bolso, pegou o chocolate, pôs no bolso e saiu do supermercado. Vamos analisar
esse caso concreto que eu acabei de falar aqui para vocês aqui, à luz dos requisitos do princípio da insignificância? A conduta desse rapaz lá teve mínima ofensividade? Sim ou não? A conduta dele teve ausência de periculosidade social? A ação dele teve ausência de periculosidade? Deu reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento? Inexpressível foi a lesão jurídica praticada? Parece que cabe o princípio da insignificância nesse caso. Não é verdade? É verdade. Só que no caso desse rapaz, como que era ele? Ele era um criminoso habitual? Ele tinha ele responde a quantos procedimentos de furto? Como que é o comportamento dele diante da sociedade? Então deve ser feita também a análise subjetiva da pessoa do criminoso, certo? Mas olha aqui, pessoal, não se preocupe com isso não. Eu, se fosse você, me preocuparia nesse momento em saber quais são os requisitos objetivos do princípio da insignificância. É importante demais. Você tem que saber. Você vai fechar um compromisso comigo que você vai decorar esses princípios, esses requisitos? Existem alguns julgados, tá? Alguns julgados, jurisprudência, que fala sobre o princípio da insignificância. Por exemplo, a súmula do STJ, salvo minha memória aqui agora, 599, um negócio assim, fala que é vedado, não pode, o princípio da insignificância não incide nos crimes familiares e domésticos contra a mulher. Ou seja, não cabe princípio da insignificância concominado com a lei Maria da Penha. Não cabe, não tem jeito de aplicar. Beleza? Anote isso aí, que isso é muito importante. Mas da mesma forma que o STJ falam que não cabe esse princípio da insignificância, tem uma dualidade aqui no entendimento que vocês têm que tomar muito cuidado. Fique esperto nessa informação que eu vou dar aqui para vocês, que ela é importantíssima sobre o princípio da insignificância. O STF, preste atenção. Vou olhar no seu olho, ó. O STF diz que cabe, a depender do caso concreto, princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Anota isso. STF, : cabe princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Agora eu vou te dar um exemplo, você vai entender. STF, : cabe princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Já o STJ é o contrário. O STJ fala o seguinte: não cabe. Não cabe princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Não cabe. Vamos lá um exemplo. Daqui uns dias você, servidor público aí da Polícia Militar ou da Polícia Civil, ou da outra carreira que você escolher, da PRF, da Polícia Federal, não sei qual é a carreira, do tribunal, vai saber. Daqui uns dias você lá, servidor público, aí chega um e-mail, no seu e-mail pessoal, sua fatura vence amanhã. E aí você vai lá, entra no e-mail e vai dar um Ctrl+P, e imprime aquela fatura. Com a tinta da administração pública e com a folha A4 da administração pública. Você, servidor público, acabou de cometer um crime. Que crime? Peculato. Peculato, do artigo 312
do Código Penal. Se a gente olhar para os requisitos aqui, ó, a gente vai concordar com o STF, né? Mínima ofensividade da conduta. Minha conduta foi de mínima ofensividade, peguei uma folha. Ausência de periculosidade social da ação, que perigo que isso representa para a sociedade. Reduzido grau de reprovabilidade do meu comportamento. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. A administração pública vai quebrar por causa de uma folha. O STF fala, cabe princípio da insignificância. O STJ fala, não cabe. E por quê? Porque o servidor público, quando comete um delito contra a administração pública, além do crime que ele está cometendo, ele ainda viola todos os princípios explícitos, administrativamente falando, lá do artigo 37 da Constituição Federal, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São esses, basicamente falando, os argumentos aí do STJ. Beleza? Se na sua prova cai assim, ó, segundo o STF, cabe princípio da insignificância contra os crimes contra a administração pública? Cabe. Segundo o STJ, cabe? Não cabe. Entendeu? Por isso que é importante. Por isso que é muito importante você ter essa distinção aqui, ó, fixa na sua cabeça. Princípio da insignificância também. Se você, voltando só um pouquinho aqui, ó, se você quiser conferir essa informação que eu acabei de te passar aqui, ela está na súmula 599 do STJ. Quer ver, dar uma conferidinha lá para você ver? Súmula 599 do STJ. Fala lá que não cabe princípio da insignificância contra os crimes da administração pública. Beleza? Todo mundo viu? Ótimo. Professor, e os crimes ambientais? Porque eu lembro lá daquela discussão que girou em torno do caso de uns políticos famosos aí. Os crimes ambientais, cabe o princípio da insignificância? Cabe princípio da insignificância nos crimes ambientais, tá? E no crime de descaminho? No crime de descaminho. No crime de descaminho também cabe princípio da insignificância. E no de contrabando? De contrabando não cabe princípio da insignificância. Anote isso aí também, que isso é muito importante. O princípio da insignificância é cabível no crime de descaminho, porém incabível no crime de contrabando. Vocês sabem qual que é o valor considerado mínimo, considerado insignificante para a prática do crime de descaminho? 20 mil reais. Tanto para o STF quanto para o STJ. Anotado, pessoal? O princípio da insignificância é cabível para o crime de descaminho. O princípio da insignificância não cabe para o crime de contrabando. Qual que é a diferença dos dois delitos? Vocês vão estudar, claro, né, com o professor da parte especial de vocês. Mas qual é a diferença? No crime de descaminho, pessoal, você não está tributando uma mercadoria que pode vir para o Brasil. No crime de contrabando, você está trazendo uma mercadoria proibida, absolutamente proibida ou relativamente proibida. Uma mercadoria que tem um controle dentro do Brasil. No crime de descaminho, não. Você está trazendo lá um PlayStation, sem pagar, né, aí os devidos tributos aduaneiros aí. Um iPhone, vamos ali comprar um perfuminho e tal, né, trazer aqui escondido,
Crime de descaminho. E aí não comete o crime de descaminho, porque até 20 mil reais aí o crime de descaminho admite o princípio da insignificância. A última e uma das mais valiosas, todo mundo já copiou, né? A última e uma das mais valiosas informações sobre o princípio da insignificância, vamos dar aqui agora. O princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material da conduta. Anote isso aí para mim que é muito importante também. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material. Como assim? Quando a gente for estudar o crime, o que é um crime? Você já se fez essa pergunta? Essa pergunta é boa demais. O que é um crime? Quando a gente for estudar o crime, a gente vai ver que o crime é a união de 3 elementos. O crime é um fato típico. Deixa eu escrever para vocês anotarem também esse quadrinho aqui. Anota esse quadrinho aqui que ele pode te ajudar demais. O crime é um fato típico. Esse fato ele é ilícito. E o sujeito deve ser um sujeito culpável. Um crime é a reunião desses 3 elementos aí, ó. Eu costumo dar um exemplo muito bobinho em sala de aula. Eu vou dar esse exemplo aqui só para você, aluno, que está tendo o primeiro contato aí com o direito penal, entender. Um crime é igual um bolo. Para você fazer um bolo, você tem que reunir alguns elementos. Põe farinha de trigo, água, ovo, leite, e aí assa e vira um bolo. Um crime é da mesma forma. Um crime deve existir um fato típico, mais a ilicitude e mais a culpabilidade. Se faltar um desses elementos, o crime deixa de existir. Só que dentro do fato típico, existem alguns outros elementos, subelementos. Para o fato ser típico, deve haver uma conduta, um resultado, um nexo de causalidade e a tipicidade. Já vou explicar isso aqui. Preste bem atenção. Vamos imaginar o crime do artigo 155. O crime de furto, para você entender o que é um fato típico. O crime do artigo 155 fala assim, ó, subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem. Subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem. É isso que fala lá basicamente no artigo 155. Furto. Imagina eu, Everton, eu entro na casa de alguém e vou subtrair um dinheiro. Vamos imaginar que isso aqui é um pacote de dinheiro. Eu entro lá com as minhas mãos, pego o dinheiro e saio. Eu subtraí coisa alheia móvel. Beleza. Houve uma conduta minha? Houve. Eu meti a mão no dinheiro e subtraí. Houve um resultado? Houve. A vítima ficou com seu bem jurídico. A vítima ficou mais pobre. Existe um nexo entre o resultado e a conduta? Sim, por quê? Porque se não fosse a minha conduta, o resultado
empobrecimento da vítima não teria acontecido. Então, houve nexo. Existe tipicidade? Existe. Se você abrir o Código Penal, você consegue enxergar no artigo 155 o tipo penal de furto, subtrair coisa alheia móvel. Ou seja, existiu uma conduta, existiu um resultado, existiu um nexo causal e existiu a tipicidade. Ótimo. Só que a tipicidade aqui no Brasil, ela é dividida em duas tipicidades. Existe a tipicidade formal, que é essa que a gente acabou de ver aqui, ó, que é a adequação perfeita entre o fato que aconteceu no mundo e a norma. Subtrair coisa alheia móvel. O fato aconteceu perfeitamente como diz a norma. Quer outro exemplo? Só que fora do princípio da insignificância, só para você entender a tipicidade formal. Matar alguém, tira minha arma de fogo, disparo contra a vítima. A vítima morreu. Matar alguém, o fato aconteceu da mesma forma que a norma descreve. Isso é tipicidade formal. É a adequação normativa. É o encaixe perfeito. É a adequação formal existente entre o mundo e a norma. Só que ao lado dessa tipicidade, existe a tipicidade material. Tipicidade material. E o que é essa danadinha de tipicidade material? Toda norma nasce a fim de proteger um bem jurídico. O crime de homicídio nasceu para proteger a vida. O crime de lesão corporal nasceu para proteger a saúde, a integridade física das pessoas. O crime de furto, ele nasceu para proteger o patrimônio das pessoas. Só que, pensa bem comigo, será que o direito penal, no crime de lesão corporal, por exemplo, quis proteger um fio de cabelo? Imagina, chegar uma pessoa que você nunca viu na vida e falar assim, eu vou te lesionar, vai lá e arranca um único fio de cabelo. Será que efetivamente aconteceu o crime de lesão corporal? Será que existe tipicidade material? Eu decidi furtar. Eu decidi furtar aqui na casa do Wagner. Na hora que eu for embora aqui, eu vou cometer um crime de furto aqui. Eu vou ali no jardim dele e vou pegar uma brita, uma pedra de brita. Será que o direito penal ele está se preocupando com esse patrimônio do Wagner? Uma brita? Uma pedra de brita? Isso é tipicidade material. É aquilo que a norma realmente veio proteger. Tipicidade formal é a adequação perfeita entre o fato e a norma. Tipicidade material é aquilo que realmente a norma veio. É aquilo que a norma realmente se propõe a proteger. E é justamente aqui, na tipicidade material, que incide o princípio da insignificância. O furto dessa brita que eu falei, por que ele se torna insignificante? Porque não tem tipicidade material. O direito penal não está preocupado com essa única brita que eu levei aqui da casa do Wagner. Incide o princípio da insignificância. Se presentes os requisitos. E quais os requisitos? Aqueles 4 que a gente falou lá. Né? Tem muita gente que faz um mnemônico com aqueles 4 requisitos lá, chama eles de MARE. Mínima, ausência, reduzido e inexpressividade. MARE, né? Para decorar mais fácil.
Se presente os 4 requisitos, incide o princípio da insignificância. E o princípio da insignificância afasta a tipicidade material da conduta. Aí nas provas cai assim, ó. Na prova é claro que cai a pergunta seca, né? VOF é uma bênção. Cai vem sequinha a pergunta. Princípio da insignificância afasta a tipicidade formal. Verdadeiro ou falso? Falsa. O princípio da insignificância afasta o nexo causal. Verdadeiro ou falso? Falso. O princípio da insignificância afasta a conduta do fato típico. Verdadeiro ou falso? Falso. O princípio da insignificância afasta o quê? O princípio da insignificância afasta a tipicidade material. A tipicidade material. E se relaciona estreitamente com o princípio da insignificância. Desculpa, gente. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material e se tem estreita relação com o princípio da fragmentariedade. Desculpa. Vamos lá de novo? O princípio da insignificância afasta a tipicidade material e tem estreito relacionamento com o princípio da fragmentariedade. Mas tem uma coisa que eu gosto de fazer nas minhas aulas presencial também, eu vou fazer aqui. É porque é assim, ó. A gente está escutando o professor falar aqui, fala, e pensa assim, nossa, esse trem é difícil demais, ou então pensa assim, nossa, eu não estou entendendo nada, ou então pensa assim, não estou absorvendo nada. Mas isso é um engano seu, você está. Se daqui a pouco, a hora que essa aula aqui terminar, você vai desligar o seu celular, seu computador aí, vai jantar, sei lá, conversar com alguém, e aí essa pessoa que você for conversar, seu pai, sua mãe, seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, vai te perguntar assim, nossa, estava escutando aí a sua aula aí dentro do seu quarto aí, o que você estava estudando? A pessoa vai perguntar, né? O que você aprendeu hoje aí nessa aula? Aí você vai pegar e vai falar para essa pessoa, eu estava estudando os princípios do direito penal. Hoje eu estudei que o direito penal ele vem muito mais para nos proteger do que para nos sancionar. Eu aprendi que existe alguns princípios nessa matéria. Existe o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. O direito penal ele tem que se preocupar e proteger exclusivamente com os nossos bens jurídicos, aqueles bens mais caros que a sociedade tem. E quais são eles? Patrimônio, vida, dignidade sexual, com a administração pública, com as falsidades, né, com o dinheiro. Eu aprendi também que existe uma classificação, né, que se chama crimes naturais e crimes de plástico. Crimes naturais, pai, mãe, esposa, são aqueles que sempre existiram. Aqueles que sempre existiram e que sempre existirão, como, por exemplo, homicídio, furto, roubo, estupro. E os crimes de plástico, que são aqueles crimes que, a depender da modernização da sociedade, eles surgem. Eles vão surgindo conforme, né, a nossa necessidade. E por falar em necessidade, eu aprendi também que o princípio da intervenção mínima também é chamado de princípio da necessidade. E o que fala esse princípio da intervenção mínima? Que o direito penal, ele somente pode entrar na vida da sociedade minimamente, pouco. Por quê? Porque os conflitos sociais, eles devem ser solucionados preliminarmente, primeiro, antes de tudo, por outras formas do direito. Pelo direito administrativo, pelo direito civil, pelo direito tributário. E só no fracasso desses outros ramos do direito é que o direito penal tenta solucionar aquele problema social. Aprendi também que o princípio da intervenção mínima se subdivide em outros 2 princípios. O princípio da fragmentariedade
e o princípio da subsidiariedade. Esse princípio da fragmentariedade, eu lembro bem que ele tem uma relação estreita com outro princípio. Que princípio é esse? Com o princípio da insignificância. Esse princípio da fragmentariedade, ele fala o quê, pai, mãe, irmã? Ele fala que o direito penal, ele é um fragmento no meio de um mar de ilicitudes. E que esse princípio da subsidiariedade, ele é como, o direito penal é como se fosse um soldado de reserva. Ele fica ali, ó, por último. Se todos os outros soldados fracassarem, o soldado de direito penal entra para tentar resolver aquele problema social, para pacificar. Estudei também o magnífico princípio da insignificância. Esse princípio da insignificância, pessoal, ele é fantástico. Ele está no nosso dia a dia. Ele tem 4 vetores, ele tem 4 requisitos objetivos. Mínima ofensividade da conduta. Ausência de periculosidade social da ação. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esse princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material da conduta. A tipicidade material. Beleza? O direito penal, pessoal, tem mais uma faceta que é fascinante. O direito penal, ele não pode punir as pessoas por ser como elas são. O direito penal, ele tem que punir fatos. Como assim? Ah, eu vou punir fulano de tal porque ele é preguiçoso. Já pensou? 3 anos de cadeia porque você é preguiçoso. Vou punir fulano de tal porque ele é vaidoso. Não pode. O direito penal, ele pune fatos. E é justamente aí que entra esse princípio da exteriorização ou princípio da materialização do fato. E o interessante é o seguinte, que, estou falando aqui para vocês, pode até parecer um absurdo, né? Nossa, mas o direito penal realmente tem que punir fato, não pode punir as pessoas só porque elas, do jeito que elas são. Ah, daqui para frente agora eu vou punir o Everton porque ele está com a camiseta preta. Não pode. Não pode. Tem que punir fatos, não as pessoas. Um direito penal, ele tem que ser do fato e não do autor. Por exemplo, existe, né, ainda a contravenção da mendigância. É contravenção ser mendigo. Isso é um direito penal do fato ou é um direito penal do autor? E se eu escolher ser mendigo? Pedinte. Vou sair na rua pedindo. É crime? É contravenção um negócio desse? O direito penal, ele tem que se preocupar com fatos. Punir fatos. Mas é claro que alguns de vocês devem estar pensando assim, mas como assim? E se a pessoa tiver maus antecedentes? Se o comportamento dela fosse assim, assado, não está punindo o autor? Sim, é verdade. O direito penal, ao criar um crime, deve buscar punir fatos. Matar alguém é um fato. Subtrair coisa alheia móvel é um fato. Estuprar é um fato. Corromper é um fato. Vender drogas é um fato. Ah, mas por que pune alguns aspectos do autor? Porque o juiz, no momento que vai fazer a individualização da pena, que nós vamos estudar esse princípio também, né? O princípio da individualização da pena. No momento em que o juiz vai individualizar a pena, ele pode buscar características do autor. Ou para aumentá-la, ou para reduzi-las. Mas o direito penal, ele deve ser do fato. Se você estiver ao lado de um código penal, eu vou te provar que o direito penal ele é do fato.
e não do autor. Quer ver? Abra aí no artigo 2º do Código Penal. O artigo 2º, ele fala assim, ó, ninguém poderá ser punido por fato. Que lei posterior deixar por fato? O direito penal se ocupa do fato. Beleza? Vamos ver um outro pequenininho aqui também que dá tempo da gente trabalhar hoje. Esse também dá para a gente trabalhar hoje, ó. Princípio da responsabilidade pessoal. Princípio da responsabilidade pessoal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Princípio da responsabilidade pessoal. Como que funciona? A responsabilidade, ela é personalíssima. Quem comete o delito deve por ele responder. Agora, eu cometi um crime, meu pai vai ficar preso por mim? A minha esposa? Os meus filhos? Não. Se eu cometi um crime, eu mesmo devo por ele responder. É por isso que a morte soluciona o problema criminal. A morte soluciona o problema criminal. Já os efeitos civis, reparar o dano, por exemplo, estes aí podem sim ser buscados, né, de outra pessoa. Os efeitos civis podem ser buscados a reparação de outra pessoa. Mas a pena não passará da pessoa do condenado. Jamais. Por quê? Porque a responsabilidade criminal, ela é pessoal. Pessoal. Tranquilo? Princípio da ofensividade. Esse aqui também é bem importante, viu? Princípio da ofensividade. Ele fala o seguinte, ó. Deve haver um dano. O crime, para ser tipificado penalmente, deve haver um dano. Ou, no mínimo, um perigo de dano. Não pode haver crime sem lesão. Não pode haver crime sem dano, sem ofensa a um bem jurídico. Como assim? Vou te explicar. Se eu subtrair o seu patrimônio, aconteceu um dano, aconteceu uma ofensa ao seu bem jurídico, você ficou mais pobre. Se eu te dou um murro na cara, aconteceu um crime. Por quê? Porque aconteceu um dano. Você ficou lesionado, a sua saúde, a sua integridade física foi comprometida. Mas existem crimes que não têm danos materiais. Quer um exemplo? Dirigir embriagado. Sextou, né? Sem época de pandemia, vai para um bar. Senta lá no bar, toma 2, 3, 4, 5, 6, 7 cervejas, fica embriagado, pega a chave do carro, dá a partida e vai embora para sua casa. Devagarzinho. Respeitando todos os pares da cidade. Chega na porta de casa, abre o portão de casa, coloca o carro na garagem. Tranca o portão e deita e dorme aquele sono dos anjos, né? Com a cama girando, põe a mão no chão assim para ver se ela para de girar um pouco. Aquela loucura, bom demais. Dormiu. Aconteceu algum dano, materialmente falando? Não. Você não bateu o carro, você não matou ninguém. Não aconteceu nenhum tipo de dano. Mas aconteceu um crime. Aconteceu um crime. Qual crime? Crime de dirigir embriagado, lá do artigo 306 do CTB. E é justamente sobre isso que esse princípio vem falar aqui, ó.
em regra, não poderia haver crime sem dano. Mas existem vários e vários e vários crimes sem lesividade, sem ofensividade. E esses crimes são chamados de crimes de perigo abstrato e crimes de perigo concreto. Existem crimes que são de perigo abstrato e existem crimes que são crimes de perigo concreto. Os crimes, de perigo, eles são uma classificação própria. Por quê? Porque existem os crimes de dano. Os crimes de dano são esses que eu dei o exemplo aí, ó, a subtração do dinheiro, o murro na cara, a facada na barriga, a explosão do caixa eletrônico. São crimes de dano. Você olha e vê o dano. Mas existem os crimes de perigo, que eles não necessariamente deixam dano. O crime de perigo abstrato é aquele que não causa perigo para ninguém. É um crime que a própria norma, a própria lei que fala, esse crime aqui tem um perigo. A lei, a própria norma, atribui àquela conduta o perigo. Esses são os crimes de perigo abstrato. O risco, ele é totalmente presumido pela própria lei. Os crimes de perigo, eles se dividem em perigo abstrato, que é esse que eu acabei de falar, que o perigo da lesão, ele é abstratamente, e tem o crime de risco, o crime de perigo concreto. Esse crime de perigo concreto, a lesão deve ser comprovada que ela realmente existiu. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. O crime de porte de arma de fogo de uso permitido, por exemplo. Você, daqui a uns dias, policial militar, recebe aí uma determinação para abordar todos os veículos nas rodovias estaduais. E começa essa abordagem nas rodovias estaduais. Quando você aborda o terceiro veículo, você encontra uma arma de fogo lá entre os bancos. Essa arma de fogo, ela criou um perigo concreto? Ela realmente apresenta um risco para a sociedade? Ou ela é um crime de perigo abstrato, que a própria norma impõe a ela um perigo? É um crime de perigo abstrato. A própria norma concluiu que existe um perigo naquele determinado caso concreto. A própria norma concluiu que o porte de arma de fogo, desacompanhado da documentação necessária, é um risco para a sociedade. É um risco para a sociedade. Esses crimes de perigo abstrato, eles são duramente criticados pela doutrina em geral, pelo STF, por todo mundo. Só que eles são aceitos para uma melhor organização da sociedade. Porque o princípio da ofensividade, ele nos ensina que não pode existir um crime sem ofensa, sem lesão a um bem jurídico. E esses crimes de perigo abstrato, esses crimes de perigo concreto, eles existem sem oferecer nenhum tipo de ofensa, sem oferecer nenhum tipo de lesão ao bem jurídico. Mas eles são admitidos tanto pelo STF, tanto pelo STJ, por quê? Para uma melhor organização do Estado. Porque se esses delitos não fossem tipificados, a sociedade poderia muito mais se desorganizar, muito mais se degladiar. O STF, inclusive, decidiu que a arma desmuniciada, ela configura crime. A prisão de munições desacompanhadas da arma, crime.
Mas tem uma decisão que ela pode estar presente no seu concurso público, na sua prova, que eu acho importante dizer ela para vocês. Um colar que tenha um pingente como munição, o STF decidiu que não é crime. Porque não tem risco, não apresenta risco nenhum para a sociedade aquela munição num colar. Tá? A embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato. Vocês entenderam o que é o crime de perigo abstrato e o que é o crime de perigo concreto? Tranquilo. Mas a regra geral vamos aprender a regra. A regra geral é que não poderá haver um crime sem ofensa a um bem jurídico. Não poderá haver um crime sem lesão a um bem jurídico. Porém, existem os crimes de perigo. Os crimes de perigo abstrato e os crimes de perigo concreto. Os crimes de perigo abstrato são aqueles que não denotam nenhuma, absolutamente, a periculosidade deles são presumida pela lei. Já os crimes de perigo concreto, deve ser demonstrado o perigo dele no caso concreto. Tranquilo? Fechou? Então, muito obrigado a todos vocês aí pela atenção. Estudem bastante, contem comigo e até mais. Valeu demais, pessoal. Um abraço.